Se quer dar mais alguma questão, alguma indicação para iniciarmos aí o processo, reforçando uma vez mais a questão do sotaque. Se houver alguma dúvida, peçam, por favor, que ajudamos aí, falando mais pausadamente, auxiliando também, explicando de outro jeito, para conseguirmos nos entender aí neste momento de formação. Ok? Não, é com Vamos, você, Fernanda. vamos então dar início ao nosso treinamento. O objetivo hoje desta sessão é de entendermos como é que se produzem o conteúdo, como é que se produz o conteúdo pedagógico digital para a Wikialphabet. Estamos aqui trabalhando, sobretudo, em dois pontos muito importantes que são complementares para o nosso ecossistema. Estamos a falar da criação do conteúdo pedagógico digital que o professor utiliza com as crianças na sua interação direta com elas, mas também a produção de videoaulas, ou seja, de também pequenos momentos de videoaula em que o professor consegue também trabalhar esses mesmos conceitos de uma forma lúdica, montando, explicando, cantando, trabalhando também outras dinâmicas que são tão importantes na educação infantil, não é mesmo? Por isso, avançando aí com o fundamento também daquilo que é o nosso projeto, cada vez mais temos vindo a falar sobre isto da aprendizagem digital. E a pandemia nos obrigou também a olhar para todas estas dinâmicas de uma outra forma, e para nós que já trabalhávamos nesta área faz vários anos, se tornou ainda mais evidente a nossa missão, não é? Cada vez mais sabemos que o nosso cérebro processa a imagem, tudo o que é mídias, de forma visual mais rápido do que o próprio texto, não é? Cada vez mais as nossas crianças estão visualizando e vendo, recebendo informação e estímulos de outras formas, e por isso a aprendizagem digital passa a fazer parte do dia a dia delas e também, naturalmente, da nossa forma de estar nas escolas e na forma como vamos evoluindo nas diferentes etapas escolares. Na educação infantil, não poderia deixar de ser também importante, até porque estamos falando claramente deste visual, deste impacto diferente, importante no âmbito da educação. Olhando um pouquinho para trás, para quem é que produzia este material ao longo do tempo, tem sido uma tendência claramente distinta, não é? Ou seja, inicialmente muito do que era produzido estava direcionado para os produtores profissionais de conteúdos e de todo este material, de uma forma muito fechada, mas, felizmente, também a evolução da tecnologia permitiu abrir cada vez mais os horizontes, a integrar equipe multidisciplinar, trazendo para esta missão de produzir conteúdo pedagógico digital aqueles que estão mais próximos também das nossas crianças, dos nossos alunos nas suas diferentes etapas. Então, os autores cada vez mais passaram a ser professores, pedagogos, equipes multidisciplinares que, em comunicação com aqueles que estão nas salas de aula, nas diferentes etapas escolares, podem vir a agregar conteúdo de qualidade. E por isso mesmo, nós temos aqui
uma indicação de quem mais pode produzir conteúdo pedagógico digital. Quem mais, Helder, é que pode produzir conteúdo digital? Exatamente, cada um de vocês, não é? Cada uma de vocês três que está realmente participando aqui deste nosso encontro tem ou demonstrou ter aí as competências necessárias para desenvolver tanto este suporte, esta aula digital, este suporte digital, como as videoaulas. Nós vamos ver ao longo do encontro da formação de hoje que temos que ter em atenção algumas dinâmicas, tanto para a parte da aula digital como para a parte das videoaulas. Porquê? Porque realmente estamos, como a Fernanda falava, nesta sociedade instagramável, não é? Na sociedade do espetáculo, a geração da imagem, da cor, do rápido, e nós realmente temos que trazer estes elementos para dentro do nosso material pedagógico digital. Para quê? Para engajarmos os alunos, para realmente motivarmos, facilitarmos também ao professor a sua missão de ensinar neste contexto que é tão diferente, que é tão exigente e tão rápido, trazendo realmente o conhecimento com esta pimenta digital que realmente faz com que nós tenhamos este interesse e que despertemos em nossos alunos esta vontade de aprender. Não é isso? A primeira questão que vocês colocam, ok, mas antes de começarmos a desenvolver as competências, qual é o fluxo de trabalho, não é? Como é que vocês vão desenvolver aí o trabalho? Nós vamos depois também mostrar, vamos criar um grupo do WhatsApp onde vamos estar todos aí em comunicação para algumas dúvidas, mas de forma bem rápida, o fluxo de trabalho é o seguinte, vocês vão ter acesso a um novo conteúdo, que a Nayara vai depois dizer cada uma de vocês qual é o conteúdo que já tem pré-selecionado, e vocês, a primeira forma que vão trabalhar é realmente criar o roteiro, ou seja, este planejamento da forma como vocês vão desenvolver este conteúdo, ou seja, é dada uma unidade temática com a habilidade da BNCC e vocês vão desenhar o roteiro, que é o quê? É quase nós temos o storyboard daquilo que vocês vão desenvolver, para nós verificarmos se vai ao encontro dos padrões de qualidade da Wiki, se não colide com outro conteúdo que tínhamos já no banco. Então é muito importante, e a Fernanda vai falar bastante aqui desta importância que tem o roteiro, não é? Nós pensarmos num bom filme, ele tem que ter o roteiro, não é? Senão depois a história não é contada com princípio, meio e fim. Então é muito importante este roteiro. Depois vocês vão enviar por e-mail para validação para a Wiki o roteiro, tá? Depois nós já passamos aí o e-mail, e uma vez enviado existem duas situações, ou ele não é aprovado e volta para vocês para reajustarem, ou então, sendo validado, avançam para a etapa seguinte, que é realmente a criação das aulas, a criação aí das videoaulas, não é? A criação do produto digital. E, uma vez desenvolvido por vocês, o que é que vai acontecer? Vocês vão enviar por e-mail também para a Wiki, para revisão, e existem vários caminhos que podem acontecer. Pode não ser validado o material apresentado, então é devolvido com as orientações para desenvolvimento. Pode ser necessário ali alguns ajustes finos e que realmente iremos orientar vocês para aprimorar o material, ou então, o melhor dos mundos, que é isso que nós pretendemos, que é que ele seja validado e contabilizado aí para o pacote que vocês depois têm acesso. Gostaria também de dizer a vocês que não se assustem no primeiro. O primeiro é sempre, não há amor como ao primeiro, não é o que se costuma dizer? Então nós realmente temos que nos habituar, porque isto é um namoro quase entre a metodologia, as ferramentas Wiki e o vosso conhecimento. Então é normal que exista no primeiro conteúdo, na primeira videoaula, um processo de adaptação. Depois de estarem afinados os motores, aquilo depois é uma viagem rápida para ganhar produtividade também. Ok? Fiz-me entender certinho? Está fácil o sotaque, o nosso? Sim, sim. Sim, perfeito, é isso que interessa. Não é, Fernanda? Mas a Fernanda tem aí uma orientação também que nos vai falar aí relativamente depois à contabilização, não é, Fernanda?
mesmo. É importante destacar aqui que este processo de validação, ele também se faz por bloco de aulas, ou seja, por os grandes temas que são trabalhados, que envolvem as aulas e as videoaulas, são analisados no seu todo. E aí também aquilo que tínhamos, que a Sayonara também já explicou, que é muito importante conseguirmos que as entregas sejam feitas em função de um princípio, meio e fim, ou seja, que os diferentes materiais que estão divididos em diferentes aulas, mais as videoaulas, sejam entregues em blocos, que são estes blocos de aulas. No entanto, de destacar também aquilo que a Sayonara já explicou num outro momento, que temos não só o pagamento das aulas com as videoaulas isoladas, mas por um valor de R$100, mas também se entregarmos os pacotes de 15 aulas mais as 15 videoaulas, o valor também temos um bónus, não é? E cada o PEC passa a ser de 150 reais por esta entrega global, ok? Vamos falar um pouquinho melhor também sobre isto, se surgirem dúvidas, a Sayonara também está disponível para auxiliar em toda esta questão mais de produção. Isso. Eu ia só complementar, dizer a importância, só deixar claro aqui a importância de fazermos a validação por conteúdo, tá? Sempre porque, imaginem que vocês fazem um conteúdo que é composto por 3 aulas e 3 videoaulas. Se nós só validarmos uma aula ou uma videoaula, torna-se realmente uma tarefa muito incoerente, porque não entendemos como fazer a receita de um bolo, mas querer fazer só para uma fatia, não é? Isso exige-nos um pensamento, não é? Muito complexo, porque depois não dá para ter a ideia do todo. Então não se esqueçam sempre de enviar para validação o conjunto de X aulas e X videoaulas de acordo com o roteiro, não é, Fernanda? Daí ser tão importante o roteiro para vocês alinharem, estruturarem as ideias e ele depois vai ditar esse número de aulas e número de videoaulas que depois são entregues então para validação. Só para deixar aqui, Fernanda, claro, esta importância de validação por conteúdo, por bloco, tá? Ok? Avançando, é o que temos aqui projetado. Temos também o e-mail para o qual devem enviar, vocês já conhecem, o pedagógico@wikialphabet.com, que é para lá que devem enviar sempre estes pontos de trabalho, não é? O envio do roteiro, o envio das aulas e das videoaulas, está bem? Ok, perfeito, podemos avançar? Isso, boa. Vamos lá, então. Nós sabemos que nesta primeira fase vai ser uma fase que acaba por ser, às vezes, do nervosismo, não é? Porque vocês estão criando, mas será que estou criando bem? Será que eu estou criando e eles não vão gostar do meu trabalho, não é? Nós sabemos que é um período que gera uma certa ansiedade. Por isso nós dizemos aqui keep calm, não é? Mantenham a calma, respirem fundo, que nós somos todos uma equipe, ok? Então, pensando efetivamente nesse processo de adaptação, e claro, depois a longo prazo de dar continuidade a todo o trabalho, nós temos desenvolvido plantões de dúvidas, ou seja, temos 3 dias, 3 horários que vocês podem acessar, depois a Sayonara publica lá no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar para realmente esclarecerem dúvidas. Mas eu não posso perguntar a ninguém. Podem lá no WhatsApp, nós vamos estar lá, nós ajudamos. Mas estes momentos, às segundas-feiras, das 18 às 19, às quartas, das 14 às 15 e às sextas, das 18 às 19, vocês têm um horário, podem entrar e realmente colocar as vossas questões, que terão sempre aí uma pessoa da Wiki para dar suporte. Não é, Sayonara? A Sayonara quer acrescentar? Sim, só acrescentando aqui, porque às vezes eu não sei se isso eu posso perguntar no plantão de dúvidas, né? Eu estou com uma pergunta muito específica.
Não, lá realmente é para dar esse tratamento mesmo individualizado para vocês. Ah, eu coloquei uma figura, não sei se eu posso colocar essa figura, esse vídeo. Nós trabalhamos muito com a questão, né, dos direitos autorais. A gente tem que prestar muita atenção, né, com um vídeo que já está pronto, se ele tem direitos autorais ou não. A gente vai mostrar que agora, durante o treinamento, né, tem alguns vídeos que é possível, a gente vai mostrar como baixa, o Helder vai mostrar aí os sites, mas eu tô com uma dúvida específica, leva lá, porque lá você compartilha a tela, as meninas têm experiência, né, como que pode inserir, ou pode sugerir para você uma outra figura. Então, são pessoas que já fazem conteúdos para nós há muito tempo, então podem estar auxiliando ali vocês em tempo real, tá bom, gente? Isso. Exatamente, exatamente. É aquele momento para vocês se acalmarem. Às vezes a dúvida do colega é nossa e nós nem sabíamos que tínhamos essa dúvida, por isso aproveitem esses plantões, principalmente nesta fase inicial, mesmo que às vezes não tenham grande dúvida, é bom às vezes ouvir a dúvida de outro profissional. Sintam-se aí à vontade, este plantão agora também é vosso. Está bem? De vocês as três, vocês passam a fazer parte do time de criação de conteúdos, por isso têm aqui estes horários para vocês entrarem. Só que voltamos ao início, não é? Isto, eu tinha falado que a Fernanda ia falar um pouquinho de planejamento e como é prometido, para desenvolverem um conteúdo de sucesso é fundamental o planejamento, não é, Fernanda? Este tão importante roteiro daquilo que será a nossa criação. Isso mesmo, eu costumo falar, dar muitas vezes o exemplo da Alice do País das Maravilhas, não é? Que pergunta, que é interrogada para onde é que vai e ela não sabe, não é? E o gato diz que quem não sabe para onde vai, todo o caminho é válido. E vocês que trabalham muito com o infantil e com as crianças, relembrando aí isso também, é muito importante termos o nosso planejamento para conseguirmos traçar o nosso caminho, definirmos a estratégia e chegarmos a bom porto com sucesso naquilo que é o nosso objetivo. Então, respondendo aqui a estas questões relativamente ao planejamento, para nós, e como o Helder também já referiu, é muito importante esta etapa prévia à produção, não só porque vos ajuda a auxiliar, vos ajuda a estruturar o pensamento daquilo que vão trabalhar, como vão trabalhar, pensar nas crianças que têm à frente, na habilidade específica que vão ter que trabalhar, no tempo que o professor necessitará para trabalhar com os seus alunos, com as suas crianças em sala, esta competência e depois, naturalmente, também um método, como a estratégia. E tudo isso é importante para vocês, para se organizarem, mas também para nós, não é, Nayara? Para poder, a Nayara vai estar a acompanhar de perto as vossas produções no nível da educação infantil. Para ela também, para nós em particular, é muito importante entender qual vai ser o vosso foco para conseguirmos também conciliar com o material que já temos disponível, com o material que queremos disponibilizar também aos nossos clientes e desta forma, e sobretudo também ter a certeza que o conteúdo que a Isabela está a trabalhar não toca nos mesmos pontos que o da Stephanie, por exemplo, ou seja, havendo esta coordenação de forma a conseguirmos ter um planejamento e um produto final muito mais coerente e capaz de responder àquilo que são as nossas necessidades. Então, este planejamento é o ponto de partida lá no fluxo de trabalho, teremos já um tema, existe uma habilidade da BNCC que vos será apresentada e terão que nos apresentar este planejamento num roteiro, num documento que já tem os pontos específicos que vocês deverão olhar, pensar e enviar para nós, pois assim que for dado um ok, podem avançar na produção propriamente dita do material pedagógico. Ok? Isso é muito, muito importante para nós e, naturalmente, para vocês também, enquanto produtoras.
Muito bem. Importante não só porque garantimos toda a dinâmica da empresa, mas também dos conteúdos que temos, mas também garantimos aqui o papel da aprendizagem digital, não é? Podemos, através deste processo de produção, garantir aqui que vamos ir ao encontro das necessidades dos alunos de hoje, não é? Ou seja, que um professor que é muito mais facilitador, que ajuda as crianças a refletir, a construir o seu próprio conhecimento e que os alunos também são cada vez mais autónomos, cada vez mais participativos, que manipulam e trabalham com diferentes objetos, com diferentes mídias, e é isso mesmo que nós queremos trazer para todo o conteúdo que trabalhamos, não é mesmo, Helder? Uma panóplia, no fundo, de vários materiais, de várias mídias, que, com o conhecimento de cada um de vós, trazem claramente esta aprendizagem digital para a realidade, não é mesmo? Exatamente. Vamos pensar, nós na aprendizagem, no ensino tradicional, nós estávamos ali restringidos ou à lousa de giz, ou ao quadro branco, aos marcadores e a qualquer elemento que conseguíssemos trazer para o desenvolvimento das nossas aulas, não é isso? Quando estamos na aprendizagem digital, nós passamos a ter acesso a aquilo que nós chamamos quase que uma estrada cheia de pontos turísticos que podem ser trazidos para a nossa aula. Quando eu falo de pontos turísticos, são todos os elementos que nós conseguimos trazer para o nosso conteúdo, não é isso? Então, desde imagens, sons, vídeos, texto, elementos, animações que realmente vão enriquecer, vão engajar o aluno no processo de aprendizagem. Principalmente na educação infantil, se nós entendermos que na exploração de determinado tema com vídeos, animações, cor, realmente nós conseguimos aprender muito mais os alunos. Nós muitas vezes não entendemos porque é que as crianças, não é, acabam por não ter interesse em estar em sala de aula tradicional, mas depois em casa conseguem ver vídeos do YouTube que são muito mais dinâmicos. É geracional, não é? São aquilo que nós já falamos dos nativos, não é? Começou-se por designar realmente os nativos digitais, estas crianças que têm esta aprendizagem digital que nós dizemos no seu ADN, não é, Fernanda? Nós costumamos dizer que esta aprendizagem em telas, em cores, em vídeos, em animação, em interatividade, está realmente inerente às crianças dos nossos dias e temos que trazer, então, estes elementos, estes objetos de aprendizagem para criar engajamento, criar interatividade. Se tivermos uma aula que ela é expositiva, então na educação infantil nós podemos ficar à espera sentados que se construa algum conhecimento, não é? Porque realmente não vai acontecer, não é? Mas se nós trouxermos estes elementos para enriquecer a nossa aula ou a nossa videoaula, aí sim estamos a cumprir com aquilo que é o princípio da aprendizagem digital. E para isso temos que ter em consideração alguns elementos, alguns cuidados que devemos ter, tanto na criação da aula como da videoaula. Porque depois também é muito fácil cairmos muitas vezes ou no exagero de determinado uso de determinado objeto, ou seja, tudo tem que ser usado com equilíbrio. E a Fernanda costuma puxar-nos aqui esta frase que realmente diz que a beleza é o acordo entre o conteúdo e a forma, não é, Fernanda? E realmente ela é fundamental porque nós temos que ter não só o conteúdo, com o conhecimento, como a estratégia pedagógica que vai gerar essa interatividade, essa participação, mas também tudo muito agradável, porque tudo tem que ser atrativo para garantir que o aluno fica motivado, preso naquele conteúdo para construir conhecimento, não é, Fernando? Mesmo este acordo e esta coerência entre todas estas dinâmicas são fundamentais e por isso mesmo elencamos aqui algumas dicas que são claramente fundamentais para este trabalho na produção do conteúdo pedagógico digital.
Vera, acho que me pode ajudar aqui também, uma vez que está acompanhando de forma direta os professores que estão produzindo material. Existem algumas dicas que são fundamentais, ficamos aqui algumas, vai lembrando certamente os professores à medida que eles vão interagindo consigo no momento dos feedbacks, no momento das clarificações. Pedir-lhe aí então para nos ajudar com estas dicas. Sim, Fernanda, com certeza. Boa tarde, meninas, novamente. Além das dicas, né? Vou começar aqui a ler e aí eu vou comentar um pouco superficialmente com vocês, né? De acordo com o que os professores passam para a gente. A simplicidade é sempre fundamental. Eu sei que é um aplicativo novo. A gente que é professor de educação infantil fundamental, eu falo isso porque eu também sou professora. Às vezes a gente mira a bola assim em várias coisas e a gente esquece que o que funciona às vezes é o básico, né? O básico, como eu digo, quando eu digo na linguagem, né? No modo que a gente trabalha esse conteúdo. Então, nunca percam isso, a simplicidade sempre funciona. Imagens, né? Todos os conteúdos, quanto mais visual, melhor. A gente está trabalhando com crianças pequenas, então eles são muito visuais, então isso é muito importante a gente recorrer, não ficar no estático, né? Não ser aquela, como a Sayonara, o Helder falou, aquela apresentação de PowerPoint, né? Levando em consideração que são crianças pequenas, então a gente sempre ir por esse lado aí do visual, né? Explorando bastante imagens, vídeos, indo sempre por essa parte. Na questão de qualidade de imagens, esses bancos de imagens geralmente que a gente indica e que são os gratuitos, além dos nossos que a gente vai disponibilizar para vocês de acordo com o conteúdo, né? Geralmente eles já têm uma qualidade de imagem boa, mas a gente sempre pede, talvez vocês encontrem por aí alguma imagem que não tenha direito autoral, mas a gente sempre pede para ter esse cuidado com a qualidade de imagem, né? Imagina esse conteúdo que ele vai ser projetado em uma tela gigante, né? Então, se não tiver a resolução muito boa, ele não vai ficar visualmente muito atrativo. Privilegiar ideias-chaves, imagens ilustrativas, como eu já falei, né? A gente está trabalhando com crianças, eles são muito visuais, e ideias também, não adianta a gente colocar muitos textos, assim, a gente dá muitas voltas, como eu falei novamente, do simples. Então, palavras-chaves que remetam, né? O simples. E também manter sempre, né, como em qualquer idade, né, a coerência no discurso, né, pensar sempre que o conteúdo ele tem um começo, um meio e um fim. Então, a gente sempre manter aí essa sequência didática. Outra coisa também que eu queria frisar com vocês, né, no infantil, a gente está falando de conteúdo digital, dessa parte lúdica, mas levando sempre em consideração que, apesar de ser lúdico, apesar de ser digital, a gente está já em uma série pré-alfabetização. Então, não é só brincar, a gente usa como recurso, mas é importante a gente ter essa ideia na mente que o conteúdo não é só para o aluno brincar, ele vai aprender, mesmo sendo educação infantil. Eu acho que no mais é isso. Vão surgindo aí dúvidas, mas a gente está aí à disposição de vocês. Isso mesmo. Muito obrigada, Nayara. Nós costumamos dizer aos professores, porque às vezes este ímpeto de criar digital, que é aquilo que falávamos, né? Às vezes menos é mais. Lembrem-se sempre, às vezes menos é mais. O foco naquilo que é realmente a estratégia pedagógica, o que vocês planejaram para que o aluno saia daquela aula com aquele conhecimento. E criar, efetivamente, esse padrão visual, esse padrão linguístico na sua estratégia, realmente adaptado à faixa etária dos alunos que estamos realmente integrando nestes conteúdos. Está bem? Ok? E penso que agora é importante saberem que, calma, porque vocês começam a pensar assim, nossa, mas onde é que eu vou arrumar, onde é que eu vou arranjar imagens, vídeos que sejam gratuitos, não é? Antes de mais, saber que qualquer imagem com mais de 70 anos pode encontrar alguma para a educação infantil em algum assunto, mas qualquer coisa com mais de 70 anos ela é domínio público. Tudo que não tem menos de 70 anos tem direitos autorais.
ok? E temos que ter em consideração esta questão, porque realmente usar trabalho de outrem, isso depois traz-nos problemas também. Então, pensando nisso, nós vamos passar para vocês alguns links, como por exemplo o Pixabay, o FreePic, temos outros de sons, o Audio Library que vem no próprio YouTube, que tem lá músicas de fundo que nós podemos usar também nas nossas videoaulas, vídeos que também são gratuitos. Nós vamos passar para vocês, ok? Para garantir que vocês têm acesso a todos estes bancos. Ou seja, o que vem destes bancos é gratuito. Mas eu queria usar muito aquele vídeo que está no YouTube. Existem algumas estratégias. Por exemplo, o SS antes do Y ali do YouTube permite-nos fazer o download, lembrando que devemos colocar nas referências depois o link do YouTube para deixarmos isso salvaguardado. Ok? Tenham em consideração sempre essas dinâmicas e em caso de dúvida, coloquem lá no grupo do WhatsApp as vossas questões, se podem usar, se não podem, que nós iremos dar conta. Mas se eu não encontro, mas eu precisava de uma imagem que tivesse um menino passando o sabão na hora do banho, por exemplo. Ok, aí vocês falam connosco também, que caso vocês não encontrem esses conteúdos, essas artes gratuitas nos bancos de imagens, nós tratamos com o nosso departamento de imagem para dar suporte aí à vossa criação, tá bem? Ok? É isso, não é, Fernanda? Acho que ficou claro aqui a importância dos direitos autorais. Sim, sem dúvida. A importância dos direitos autorais é muito, muito importante termos estas salvaguardas, não é? Há coisas que são realmente proibidas. Nós, enquanto estamos em sala de aula, só fechados em sala de aula, nem nos apercebemos que usamos uma charge da Mafalda ou uma charge da Mónica, não é? E a verdade é que tudo isso, quando estamos a fazer esse tipo de produção, é de facto proibido e tem um impacto naturalmente nestas questões de direitos autorais, para os quais temos que vos alertar, ficarem atentos nesse sentido, também para que nós possamos ajudar de alguma forma. E aí entra de facto o nosso time de design, que pode ajudar em algumas dinâmicas associadas à imagem. Se a Ana estava pedindo também para esclarecer algum ponto. Só rapidinho aqui, pessoal, eu já criei o grupo do WhatsApp, aí eu vou adicionar todos esses links aqui que a gente recomenda lá, vou deixar os links dos vídeos, mas conforme a Fernanda já falou, também nada impede que vocês tenham dúvida de uma outra imagem que não esteja nessa lista e vocês mostrem para nós nas aulas ou no plantão de dúvidas e aí a gente vê se é possível ou não usar, tá bom? E já engatando precisamente nessa dinâmica, nós temos falado aqui muito na coerência visual, na simplicidade, no uso de uma série de questões em termos de imagens que são importantes e, por isso, para vos ajudar nisso, temos aqui uma oferta, uma forma de trabalhar já com estas imagens. Como é que anda? Como é que funciona? Aquilo que nós tratamos por CML. Exatamente. Vocês vão ouvir sempre esta expressão CML, que ela no fundo sintetiza capa, menu e layout, mas sintetiza muito mais coisas. Então é assim, para garantir que vocês não vão estar tão preocupadas em garantir o layout das aulas digitais, que fica toda dentro de um padrão, não é? Que nós sabemos que, apesar de nós sermos todos visuais, depois o gosto, o jeito, ele às vezes não é comum a todos. Então, para garantirmos que o conteúdo de vocês já fica dentro dos padrões de qualidade da Wiki, o que é que nós vamos fazer?
para cada tema que é passado para vocês, vai junto uma pastinha que se chama CML. O que é que tem essa pastinha? Vai ter as imagens de conteúdo, com a capa do conteúdo, um slidezinho, depois eu vou dizer que não se chama slide lá na frente, mas com a imagem para colocar no fundo do slidezinho do menu, várias opções de fundo, e ícones vão ser os botõezinhos, alguns bonecos, alguns desenhos, algumas imagens associadas àquele conteúdo e que já estão no padrão de qualidade daquele conteúdo, ou seja, dentro da linguagem visual, da estética daquele conteúdo, de acordo com o layout definido. Está bem? Para além disso, vocês vão ter acesso a uma pastinha que vocês depois vão fazer o download do material da educação infantil, que vai ter lá, para além de ter o manual de criação de conteúdos com todas as orientações que vamos ver hoje e mais algumas, também o Word, olhem aqui, nome, conteúdo, planejamento, que é o Word base para o roteiro, vamos falar dele lá no finalzinho. E também outros elementos como ícones, botões, algumas dinâmicas que vão ser obrigatórias para o desenvolvimento de conteúdo vão estar lá nesta pastinha, então vocês só inserem essa imagem lá na aula. Vamos permitir garantir o quê? Que o professor vai usar o conteúdo de forma tranquila, porque vai estar sempre o mesmo tipo de imagens e dentro do conteúdo que vocês vão desenvolver está tudo bonitinho e tudo dentro da mesma linguagem visual, não é, Fernanda? Por isso, essa parte já vai, vocês já podem respirar fundo, que já não precisam de se preocupar com essa composição imagética, diria. É isso mesmo. O foco será claramente no conteúdo, na dinâmica, naturalmente que com este suporte da imagem fica tudo bem mais fácil de fluir também todo o conteúdo, todas as dinâmicas que são importantes de criar no conteúdo. Por falar em conteúdo, é muito importante conhecer, afinal, a estrutura, não é? Quando nós falamos aqui do conteúdo wiki e do conteúdo pedagógico digital, é muito importante realmente falarmos aqui na estrutura. Por quê? Como a Sayonara já vos explicou num outro momento, nós somos uma empresa que tem efetivamente um ecossistema, ou seja, temos várias plataformas, várias ferramentas que comunicam entre elas e que fazem com que isto na sala de aula se torne magia, não é? Ou seja, os conteúdos comunicam com outras ferramentas, permitem ao professor fazer ali magia em sala de aula. Mas para isso também precisamos que eles tenham uma determinada estrutura, não só para conseguirmos realmente garantir os nossos resultados, garantir que realmente o professor consegue utilizar em sala de aula, garantir uma padronização também de formação dos professores que vão estar utilizando este material. E daí a minha pergunta agora mesmo, para explorarmos, para sabermos qual a estrutura de um conteúdo wiki para a educação infantil. Helder, queres-nos explicar um pouquinho como é que é e depois vermos um exemplo? Sim, claro. Então é assim, esta parte é a mais importante agora, gente, porque é a parte da metodologia. Então isto vai ser igual, transversal a todos os conteúdos, está bem? Quando nós falamos da estrutura de um conteúdo, só dizer que este conteúdo pode ter uma ou mais aulas, não é? Vai depender, tá? Mas pensarmos no bloco do conteúdo, aquele tema, como é que ele deve ser explorado nas aulas digitais, tá bem? Ele deve começar sempre, o início do conteúdo, reparem, quando eu digo início do conteúdo, pode não ser o início de todas as aulas, é lá na primeira aula, temos de ter aquilo que se chama introdução. Este botãozinho azul com a flecha amarela, vocês vão usar, vai estar lá para colocarem até no menu inicial, vocês vão ver, para o professor clicar e ter a introdução do conteúdo. O que é a introdução do conteúdo? Vai ser uma motivação inicial, que vai ser ou um problema, ou uma letra de uma música, uma imagem com algum problema que o professor cria ali aquilo que será a problemática da aula. A introdução do conteúdo.
Tá? Ainda não é explorar o conteúdo, é apresentar o conteúdo de forma engajadora. E depois, por exemplo, pode até ter ali uma breve história, pensando aí na própria educação infantil, uma imagem com uma pergunta que o professor é que lê. Pergunta, pensem aí depois que vocês sabem melhor do que eu, depois essas estratégias pedagógicas aí da educação infantil. E dentro da introdução, vamos ter também o testando, que é o quê? Umas 2 perguntinhas que vamos lançar aos alunos, por exemplo, perguntinhas de sim ou não, que vai medir aquilo que o aluno sabia antes de começar a aula. Porquê? Porque vamos registrar na plataforma, porque isto depois é o quê? Estas aulas, no nosso ecossistema, elas estão interligadas com diferentes aplicativos. Então o aluno pode estar com o tablet e quando o professor envia a pergunta, o aluno no tablet vai ter lá o botãozinho do sim e do não. E eles vão clicar no sim ou no não, de acordo com aquilo que eles acham que é a resposta. E depois o professor tem o resultado, um gráfico de resultados para criar ali uma dinâmica também, se quiser. Ok? E esses dados são recolhidos e vão registrar na plataforma a avaliação diagnóstica. O que é que os alunos sabiam daquele tema antes de começar a aula? Fernanda, acho que quer complementar aí. Queria destacar também algo que é muito importante, associado nesta introdução ao cotidiano do aluno, ao dia a dia, não é? E esta aproximação, quando o Elber falava da apresentação do tema, também é relembrando esta aproximação ao cotidiano, aquilo que eles conhecem, aquilo que eles sabem, aproximando-os aquilo que, o que vão trabalhar, vai ser trabalhado naquele conteúdo, com aquilo que eles conhecem, que é o dia-a-dia deles, que é o seu cotidiano. Esta aproximação é trabalhada nesta fase também introdutória para aproximar os alunos, as crianças, nesta fase de encantamento, não é? Eles veem aquelas dinâmicas e relacionam também com o seu próprio dia-a-dia. Acho que a Nai também quer aqui acrescentar, não é, Nai? Isso mesmo, eu só queria reforçar essa questão do testando por experiência que eu vi dos outros professores, que a gente, aqui os professores, eles costumam fazer um pouco confusão, que é normal, nas questões do testando é diferente da sondagem que a gente faz, tá, meninas? Ali na sondagem a gente utiliza perguntas mais abertas, sem necessariamente uma resposta correta, assim, digamos. Aqui, como o Elder diz, que vai para a plataforma, então a gente precisa aferir esse conhecimento, então é sempre ali uma pergunta fechada para a gente saber mesmo que o aluno sabe em relação àquele conteúdo, tá bom? Só para enfatizar aqui que eu sei que... Perfeito. Até porque depois, se repararem, ó, a metodologia vai fazer o quê? Recolhe esses dados antes dos alunos começarem a construir conhecimento. Depois da introdução, vamos avançar para... Perdão que me falhou a voz. Depois da introdução, vamos avançar aí para a exploração, que é o segundo momento daqui desta estrutura do conteúdo. Onde vamos fazer o quê? A construção do conhecimento, a demonstração da construção daquele conhecimento de forma interativa, sempre, está bem? Sempre com essas dinâmicas que chama o aluno, que movimenta o aluno, que o torna um elemento realmente ativo, participativo, o centro da aprendizagem. E, se repararem, ao finalzinho de cada aula, vamos ter 2, 3 perguntinhas de avaliação intermediária. Para quê? Para registrarmos lá na plataforma o que é que o aluno foi aprendendo aula a aula. Então, reparem, lá na plataforma já deixamos o que é que o aluno sabia sobre o tema, depois nas aulas, no finalzinho de cada aula, o que é que o aluno foi aprendendo, para depois chegarmos às atividades de avaliação final, que vão registrar na plataforma o que é que o aluno efetivamente aprendeu. Então, para cada tema, se é hora do banho, vamos ter lá o desenho da curva de aprendizagem do aluno. Mas agora é o lavando as mãos. Vamos ter lá o desenho da evolução do aluno. Isso torna realmente esta metodologia muito rica e com dados que vão permitir entender que determinado aluno não está atingindo aquela competência, então que necessita ali de um reforço, ok?
Está bem? Deu para entender bem a dinâmica aí da metodologia dos conteúdos? Isabela, Rosane e a Stephanie, deu? Deu para pegar bem? Sim, obrigada. Perfeito! Esse joinha eu gosto quando vejo o joinha. Mas eu agora vou dizer só uma coisa. Reparem, eu disse assim, na exploração, no final de cada aula vamos ter sempre o aplicar conhecimentos. Então, vamos ter o aplicar conhecimentos em todas as aulas que não a última. Perfeito? Tá? Olha a dica. Coloquem aí nas notas porque isto vai ser importantíssimo. Ó, todas as aulas que não a última têm aplicar conhecimentos. Ah, porquê? Porque na última já tem as atividades de avaliação final. Perfeito? Já vai ter esta parte final. Lembrem também, outra dica aí para a criação das aulas, que todas as aulas que não a primeira têm relembrando. Porquê? Porque se repararem, não é? Eu falei assim, ó, a introdução é só na primeira aula. Só que as outras aulas necessitam de um começo de aula, como se fosse uma introduçãozinha. Só que não vamos chamar introdução, é relembrando. Que faz ali com uma imagem, uma frasezinha, cria aquele fio condutor que vai acompanhar a criação, a construção daquele conhecimento ao longo das aulas. Perfeito? Ficou certinho? Muito bem, então eu vou fazer uma pergunta, Fernanda. Agora para as meninas. Se eu disser assim, a minha segunda aula tem introdução, eu estou certo ou estou errado? Agora apareceu o senhorzinho malta. Estou certo ou estou errado? Não é? A pessoa é antiga, vai remete aqui, por exemplo, já antigos, não é? A pessoa tem uma idade. Se eu disser a minha segunda aula tem introdução, está certo? Na segunda aula estará errado, teria que ser relembrando. Isso. E se eu disser assim, na minha primeira aula eu tenho atividades. O momento de atividades. Não é que eu tenho atividades lá dentro, eu tenho o momento aqui da estrutura que se chama atividades. Sim ou não? Vamos lá. Posso falar novamente? Eu não compreendi a pergunta, desculpa. Eu tenho um conteúdo que ele é composto por 3 aulas. Vamos dizer assim, eu tenho 3 aulas para fazer a hora do banho. Eu estou dizendo que na primeira aula eu vou ter este momento aqui embaixo que diz atividades com avaliação final. Está certo? Teria que ser na última aula, a avaliação final? A avaliação final. E só na última. Todas as outras atividades não fazem parte deste momento que se chama atividades. Serão as atividades de aplicar conhecimentos lá da exploração. Perfeito? Sim. Ok, muito bem. Então, ó Rosane, é lógico que está correto se eu disser que na primeira aula eu tenho relembrando. Não, na segunda aula, né? Muito bem, muito bem. Não tem. Posterior à introdução. Isso, estava vendo se caía aí. Elas estão atentas. Olha, estão atentas, eu gostei. Porque às vezes, como eu termino, não é? Está certo, não está? As pessoas dizem, está, só que não está. Muito bem, Rosana, e mais um ponto na avaliação. Perfeito. Mas penso que, com base nesta estrutura, já dá para entender a metodologia e entendermos muito bem o que é que deve estar em cada um destes momentos. Perfeito? Isto vai ser importante para vocês pensarem lá no roteiro também, porque vão ter sempre a parte da introdução na primeira aula, depois as explorações e as atividades no finalzinho, na última aula. Tá bom? Podemos avançar aqui? Vamos lá, Fernando, pode ser? Muito bem. Vamos conhecer um exemplo de perto, não é? Conhecer então o conteúdo wiki. É importante vocês terem esta visão de como é que esta estrutura e esta metodologia se aplica e por isso mesmo trouxemos aí um exemplo do conteúdo, não é, Helder? Isso. Deixamos até a Nayara fazer aqui alguns comentários, não é, Nay? Para fazer algumas chamadas de atenção para vocês ficarem com o olho atento em alguns detalhes. Vamos ver.
Aí o que eu falei para vocês sobre a questão das perguntas, que são bem específicas, aí ela tá mesmo aferindo o que vai ser trabalhado aí no conteúdo, né? Precisamos lavar bem todas as partes do corpo? Aí a gente sabe, né, que tem aí uma resposta definida. A segunda também, a gente sempre utiliza aí geralmente com os pequenos o sim ou não, que é mais fácil, né, para eles compreenderem. Aí vocês estão vendo já o professor fazendo as interações. Estão vendo no canto superior direito lá os iconezinhos? São esses que depois estão lá naquela pastinha também. Tudo será passado para vocês. Quando a gente falou dos recursos visuais, a gente já vê aí um motivando com um videozinho, né, já para instigar os alunos. Outra coisa importante são esses tópicos aí que vocês viram, que a professora dividiu aí a aula, que é bem importante, né? Como eu falei, as aulas sempre tem que ter começo, meio e fim, então é bem importante pensar aí nessa estrutura. Para banho eu tomar, primeiro vou me molhar, com uma água tão fresquinha, as impurezas vou tirar. Mais um exemplo de recurso audiovisual. Na palma da minha mão o shampoo vou colocar, com chuveiro desligado meus cabelos vou esfregar. Quem tiver aí esse dom da voz, não é? Sintam-se aí à vontade para explorar. Ah, professor de infantil sempre se arrisca, não é, meninas? A gente dança, a gente canta. Aí mais um exemplo aí de atividade, essa de arrastar, porque aí além da habilidade que a gente está trabalhando, a gente consegue trabalhar com os alunos também os subtemas, aí por exemplo, coordenação motora. Bem cheirosinho, meus cabelos esfreguei, liguei o chuveirinho e com cuidado enxaguei. Se vocês repararem ali em cima, ó, vai mudando os tópicos. A gente estava no enxugar, agora no lavar os braços, aqueles tópicos que eu falei que é importante dividir a aula para o aluno e para o professor também. Mais um recurso que a gente tem lúdico e bem interessante aí da raspadinha. Acho que vocês vão utilizar bastante, produzindo aí conteúdos. Vai gerando no aluno, né, aquela expectativa, né? O que será que tem por baixo aí da raspadinha? Eles gostam bastante. Mais um, lavar as axilas, lavar as partes íntimas. Então aí a gente está vendo todos os tópicos que a professora dividiu. É importante vocês saberem que o aplicativo disponibiliza estas ferramentas de interação depois ao professor, está bem? Seja caneta, marca-texto, a borracha, então dá para pensarem também sempre nessa dinâmica da interatividade, está bem? Isso. As letras também, meninas, vocês estão vendo que todos os textos, eles estão em letra bastão, né, com uma letra legível, que é muito importante também, a gente está trabalhando aí com a fase pré-alfabetização, então sempre o texto que vocês forem colocar curto, objetivo, em letra bastão, letra legível, é bem importante. Aqui a raspadinha, realmente esta é uma das ferramentas que mais dinâmica cria, porque leva o aluno a aplicar e descobrir se está correto, não é? Agora as atividades. Dá para usar muita imaginação aí. Vocês viram aí agora do arrastar, e a professora colocou ligar os pontos. Então dá para explorar bastante com os recursos que a gente tem na própria plataforma. Vocês conseguem aí transformar esse conteúdo. A professora criou aí um quebra-cabeça, que eles gostam muito também. O gabarito sempre também, está bem? Escondido lá na camada que vocês vão ver, é muito importante. Mais uma atividade raspadinha. Entendi. Este gabarito é muito importante, às vezes até para confrontar, depois fica muito visual se aquilo que eles assinalaram está correto, não é? Porque eles veem ali o contraponto.
As tipologias também que a gente falou, vocês estão reparando aí, que a professora utiliza até depois, né, como recurso para corrigir, também é bem... Isto é um exemplo, não é? Vocês vão baixar, nós temos várias aulas lá no nosso banco, vocês depois vão baixar. A primeira tarefa que nós geralmente dizemos é realmente para vocês baixarem exemplos, verem o que é possível fazer, porque aquilo será sempre o patamar base, porque eu sei que vocês as três vão surpreender-nos em cada criação, por isso é sempre daquilo para mais. Não é? Vocês vão sempre criar mais dinâmicas aí de interatividade. Por isso, baixar, ver como é que está criado, acho que entender, depois do que vamos desenvolver hoje, entender as ferramentas para depois conseguirem criar vocês, não é isso? É isso mesmo, e com este vídeo conseguimos ter aí uma visão, um exemplo de um tema e de como ele foi trabalhado. Ele está dividido em várias aulas aqui para conseguirmos trazer de uma forma reduzida, acaba por ficar num vídeo conjunto, mas ele está dividido em várias aulas na estrutura que já referimos, e tudo isto foi desenvolvido através das nossas ferramentas, do WeCreate, que é o modo de criação e edição de conteúdos. Vamos agora, nesta segunda fase da formação, trabalhar e explorar ponto a ponto para vos explicar como é que funciona. Depois a Sayonara vai também partilhar no grupo do WhatsApp todo o material necessário para estarem aí à vontade já trabalhando e avançando com este WeCreate, não é? Com o nosso módulo de criação e edição de conteúdos. Sayonara, não sei se quer dizer alguma coisa neste momento, fazemos aqui uma breve pausa, porque ainda temos então aqui um momento de exploração, mas fica também à consideração de todos. Sim, sim, sim. Na demonstração eu mostrei, né, alguns exemplos, mas eu vou colocar lá eu já enviei no WhatsApp de vocês, no privado. Vocês têm um login e uma senha para entrar no eu vou mandar aqui o link para vocês entrarem no site. E lá vocês têm vários vídeos para vocês olharem, e aula digital, porque eu acho que dá muita ideia, né? Para vocês terem ideia como que eu vou fazer isso com uma atividade interativa, né? Quais exemplos, né? A Nayara mostrou alguns, mas tem outros, né? De correspondência, para vocês mesmos terem ideia. E como que eu posso fazer esse, né? O ClassPoint mais interativo. Então, vê as aulas que tem lá, né? São de outros conteúdos, mas que vão, assim, né? Clarear um pouco para vocês. E conforme, né, a gente já falou, se você viu alguma coisa lá numa outra aula, achou legal, mas não está conseguindo fazer, entra nos plantões e a gente vai ajudar vocês aí. Isso mesmo. Teve uma vez que uma professora, ela queria fazer aquela atividade de sombras e a gente nunca tinha pensado nisso. Então ela entrou em contato com a gente e a gente instruiu ela. Então se vocês tiverem alguma ideia, como a Sayonara falou, e ficar, mas como que eu faço isso aqui? Vocês podem mandar uma mensagem que a gente vai encontrar juntos aí a melhor forma. Então não se prendam só ao que vocês estão vendo lá, não precisa também. Eu sei que no começo é mais complicado, vocês estão conhecendo, mas não precisa também ficar só no que está ali, no que vocês estão vendo. Pode aí deixar a imaginação fluir. Esse é o mote da educação infantil, sem dúvida. Vamos fazer então aí uma pequena pausa de 10 minutos para retomar então com mais prática, assim, agora bebemos uma água e já retomamos, pode ser? Perfeito. Até já. Até já, obrigada. Até já.